Existe uma forma de gratidão que não precisa ser falada. Ela não está em listas nem em orações. Ela vive no silêncio. E é nesse silêncio, profundo, invisível, vibracional, que o dinheiro começa a te procurar enquanto você dorme. Bob Proctor dizia: o universo não escuta o que você diz. Ele sente o que você vibra. E hoje, você vai aprender a vibrar riqueza sem dizer uma única palavra. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair prosperidade mesmo em silêncio, enquanto outras, por mais que peçam, supliquem, afirmem e visualizem, continuam no mesmo lugar? O segredo não está no que elas dizem. Está no que elas vibram quando ninguém está olhando. Existe um campo energético que você emana o tempo inteiro, e esse campo não depende da sua lógica, da sua vontade ou das suas palavras. Ele responde à sua frequência emocional dominante. E essa frequência é determinada, em sua maioria, pelos momentos silenciosos, momentos em que você não está afirmando, nem se esforçando, nem buscando sinais. Momentos em que você simplesmente sente, aceita e confia. Bob Proctor costumava dizer: o universo responde à vibração, não aos seus desejos, não aos seus medos, mas à vibração que você sustenta no silêncio. E é aqui que começamos a entender o verdadeiro poder da gratidão silenciosa. Não aquela gratidão verbalizada para preencher uma lista, nem aquela praticada com o desejo oculto de receber algo em troca, mas a gratidão que nasce de um estado de consciência. Uma gratidão que reconhece a abundância mesmo na ausência de evidências. Uma gratidão que se torna presença, que não espera a realidade mudar para começar a agradecer, mas que cria a realidade a partir do campo vibracional que emana. Imagine por um momento que sua realidade externa é apenas um espelho, e que esse espelho não reflete o que você quer, mas sim o que você aceita em silêncio como verdadeiro. E se nesse silêncio você começa a sentir, de forma real e profunda, que já está em paz, que já está pronto, que já é próspero, então o espelho começa a mostrar outra coisa, não porque você fez força, mas porque você mudou sua assinatura energética. A gratidão silenciosa é uma tecnologia vibracional. Ela não depende de você repetir palavras. Ela depende da sua capacidade de acessar um estado interno onde o obrigado é sentido, não dito. Esse estado cria um campo eletromagnético ao redor do seu corpo, um campo que começa a interagir com as possibilidades invisíveis da realidade e a reorganizá-las de acordo com a nova frequência que você sustenta. E o mais impressionante? Esse campo se ativa de forma ainda mais poderosa quando você está prestes a dormir. Porque o momento antes de dormir é tão importante? Porque é nesse momento que sua mente consciente enfraquece. O ego perde força, a lógica cansa, e o subconsciente, que governa 95% da sua realidade, assume o controle. Tudo o que você sente antes de dormir entra diretamente no seu campo vibracional mais profundo, e esse campo passa a emitir sinais enquanto você dorme. Se você adormece com medo, insegurança, frustração, o seu campo emite resistência. Se você adormece em gratidão silenciosa, o seu campo emite permissão, e o universo não dá coisas. Ele responde ao que você está permitindo. E na próxima parte, você vai entender por que essa prática silenciosa tem o poder de reescrever traumas financeiros passados, mesmo que você nunca tenha conseguido se libertar deles até hoje. Mas agora, vamos aplicar. Atividade prática. O ritual de gratidão silenciosa noturna. Versão 1. Hoje à noite, antes de dormir, desligue todas as luzes e distrações. Nada de celular, TV ou música. Sente-se por 2 minutos, olhos fechados, coluna ereta. Respire lentamente 3 vezes. Ao inspirar, diga mentalmente, recebo. Ao expirar, diga mentalmente, entrego. Leve a atenção para o coração. Coloque a mão sobre ele.
Agora, sem pensar em nada específico, apenas sinta. Permita que uma onda de gratidão se mova por dentro de você. Gratidão pela vida, pela oportunidade, por estar consciente, sem palavras, sem pedidos, apenas presença. Visualize essa gratidão como uma luz dourada silenciosa envolvendo todo o seu corpo. Permaneça nesse estado por alguns minutos. Esse é o campo. Esse é o código. Esse é o sinal que o dinheiro entende. Se você vai fazer esse exercício hoje à noite, comente agora. Eu permito que a gratidão silenciosa me encontre esta noite. Esse comentário não é uma interação qualquer. É um compromisso energético, uma ativação no seu campo vibracional. E quando você compartilha sua intenção, o universo escuta mais alto. E claro, curta este vídeo se você está sentindo que essa mensagem foi feita para você. Isso ajuda o algoritmo a levar essa energia para mais pessoas que precisam vibrar com você. Quando o silêncio começa a curar sua relação com o dinheiro. Agora que você entendeu como a gratidão silenciosa ativa um campo energético capaz de atrair prosperidade enquanto você dorme, chegou a hora de descer um nível mais profundo, porque existe uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. O dinheiro que você não atrai está diretamente ligado aos traumas que você carrega em silêncio. Não é sobre quanto você trabalha, não é sobre quantas técnicas você conhece. É sobre a frequência oculta que você sustenta quando está sozinho, quando pensa em dinheiro e sente medo, culpa ou indignidade, mesmo que em silêncio. Bob Proctor era enfático. Você não manifesta o que deseja, você manifesta o que acredita ser verdadeiro sobre si mesmo. E o que a maioria das pessoas acredita lá no fundo é que não merece. Mas essa crença não aparece em voz alta. Ela aparece nos sussurros da mente, no desconforto ao cobrar por algo, na vergonha ao receber, na dificuldade de pedir ajuda, na resistência em aceitar elogios, na sensação de que o dinheiro não é para mim. Essas impressões, muitas vezes herdadas da infância, vibram mesmo quando você está calado, a origem da escassez, memórias silenciosas. Pense por um momento, o que você ouvia quando criança sobre dinheiro? Dinheiro não dá em árvore. Rico não entra no céu. Você pensa que é quem para ter isso? A vida é difícil mesmo. Temos que lutar muito para conseguir qualquer coisa. Essas frases são sementes vibracionais e foram plantadas em um solo fértil, seu subconsciente. E o subconsciente não julga. Ele aceita como verdade tudo o que é repetido com emoção. E se essas crenças não forem curadas, elas se tornam sua frequência padrão. Por isso, muitas pessoas vibram escassez mesmo quando afirmam abundância. Porque o campo energético que elas emanam ainda está preso a uma programação antiga. E aqui entra a chave. Você não precisa entender todos os seus traumas para curá-los. Você precisa aprender a silenciar aquilo que os alimenta e ocupar o espaço com uma nova vibração. O silêncio como espaço de cura. Existe um silêncio que paralisa, o da repressão, da dor não olhada, do medo escondido. Mas existe um silêncio que cura, o da presença consciente, da aceitação, da gratidão vibrada. Quando você entra em estado de gratidão silenciosa, você interrompe o ciclo de repetição das velhas crenças. Você dá ao seu campo um novo comando. Você diz, sem palavras, eu escolho vibrar diferente. Eu não preciso mais lutar com o passado. Eu escolho ocupar meu presente com presença. Esse estado cria uma rachadura no padrão de escassez. E é por essa rachadura que a luz começa a entrar. E na próxima parte, eu vou te mostrar como a gratidão silenciosa atua como um verdadeiro atalho vibracional para mudar sua realidade material, mesmo sem ação imediata. E por que o esforço constante pode, muitas vezes, bloquear os resultados que você mais deseja. Mas antes, você precisa aprender a plantar essa nova vibração no seu subconsciente.
atividade prática, semente de abundância noturna. Hoje à noite, antes de dormir. 1. Sente-se com a coluna ereta, olhos fechados, respiração leve. 2. Lembre-se de uma frase limitante que você ouviu na infância sobre dinheiro. 3. Sem julgar ou reagir, apenas reconheça essa frase. Exemplo: dinheiro é sujo. 4. Agora, imagine essa frase saindo do seu corpo em forma de fumaça escura. Respire profundamente e, na expiração, solte essa fumaça. 5. Em seguida, leve a atenção ao coração e diga em silêncio: mesmo com essa memória, eu escolho vibrar gratidão. Permaneça por alguns minutos apenas sentindo essa nova escolha. Não force emoções. Sinta a leveza de não carregar mais essa programação. Esse simples ritual inicia um processo de substituição vibracional. Você não está apenas rejeitando a velha crença, você está ocupando o espaço com um novo campo energético. Se essa prática fez sentido para você, comente agora. Estou substituindo a escassez por silêncio que cura. E lembre-se, seu comentário não é apenas texto, é um espelho da sua nova vibração. É uma âncora no campo, é um testemunho silencioso de que algo começou a mudar. E claro, curta este vídeo agora mesmo, para que essa energia possa alcançar mais pessoas que, assim como você, estão prontas para soltar o passado e vibrar um novo futuro. Quando você começa a substituir o ruído das crenças antigas pela quietude da gratidão silenciosa, algo muda. Você para de reagir, você para de pedir, você para de tentar controlar. E no lugar disso, você sente, confia, agradece, sem plateia, sem pressa, sem promessas. E é nesse lugar que o dinheiro te encontra. O atalho vibracional. Como a gratidão silenciosa atrai resultados reais sem esforço físico. Você foi condicionado a acreditar que resultados exigem suor, luta, esforço contínuo. Que para ter dinheiro você precisa provar, justificar, correr, insistir. Mas essa crença é uma prisão. E é por isso que mesmo os que trabalham mais continuam presos em ciclos de escassez. Mas e se eu te dissesse que a gratidão silenciosa é um atalho vibracional? Que ela não é um elogio ao conformismo, mas sim um portal para o fluxo? Que parar de correr atrás não é desistir, mas sim se alinhar. Bob Proctor dizia algo que, à primeira vista, parece quase absurdo. Não é o quanto você faz, é quem você é enquanto faz. Isso significa que o estado vibracional que você sustenta vale mais do que todas as estratégias combinadas. Você pode passar o dia inteiro tentando atrair riqueza com mantras, vídeos, estudos e ações. Mas se, lá dentro, sua vibração ainda for de falta, nada muda. O esforço físico que nasce da ansiedade é como tentar nadar contra uma correnteza invisível. A gratidão silenciosa, por outro lado, é quando você flutua com confiança sobre essa corrente. Você não rema com força. Você é carregado pela vibração que sustenta. A nova física da manifestação. A física quântica já mostrou. Tudo é energia. Você, o dinheiro, as situações, as oportunidades, e tudo vibra em determinada frequência. Quando você entra em estado de gratidão silenciosa, você alinha sua frequência com o que deseja, antes mesmo de ter. Isso cria uma ressonância vibracional. É como se você se tornasse compatível com realidades que já existem, mas que estavam fora do seu alcance por incompatibilidade de campo. E aqui está o ponto crucial. Você não precisa criar nada. Você só precisa se tornar compatível. A diferença entre esforço e campo: o esforço te esgota, o campo te eleva. O esforço quer provar, o campo reconhece. O esforço luta, o campo permite. E quando você entra nesse estado vibracional de gratidão silenciosa, o dinheiro começa a responder de formas inesperadas. Convites surgem, oportunidades te encontram, pessoas reaparecem, soluções emergem.
A escassez perde força, não porque você correu atrás, mas porque você parou de repelir. Na próxima parte, vamos explorar por que a maioria das pessoas vive eternamente esperando o cenário mudar para finalmente agradecer, e como isso mantém a abundância sempre um passo à frente. Mas agora, vamos colocar esse atalho vibracional em prática. Atividade prática. O campo do já. É antes de dormir hoje, experimente o seguinte exercício. 1. Sente-se em silêncio, olhos fechados. Respire profundamente por 3 vezes. 2. Imagine a versão mais próspera de você, aquela que já tem a vida financeira equilibrada, tranquila, fluida. Veja onde essa versão vive, como se veste, o que sente, como dorme. 3. Agora entre nesse corpo imaginário. Sinta como se você já estivesse vivendo essa realidade. Não force, apenas permita-se vibrar como se fosse verdade. 4. Agora, silencie e apenas vibre gratidão sem palavras. Gratidão porque já é, mesmo que a realidade externa ainda esteja se ajustando. 5. Permaneça nesse estado por alguns minutos. Este é o atalho. Você não mentalizou, você acessou. E isso é 1000 vezes mais poderoso. Se você vai praticar esse campo do já é hoje à noite, comente agora. Minha vibração já é compatível com a abundância. Esse comentário não é banal. É uma declaração vibracional, é uma âncora simbólica para que o seu campo reconheça a nova frequência. E lembre-se de curtir o vídeo se você sente que esse conteúdo está realinhando sua energia. A cada like, essa mensagem vai mais longe e mais pessoas podem parar de correr e começar a receber. Você pode continuar tentando por mais um ano, ou pode decidir hoje acessar o campo que já está disponível. A abundância não está lá fora. Ela está em como você está se sentindo, em silêncio, agora. A gratidão silenciosa não precisa de motivo. Ela é o motivo. Ela não é consequência. Ela é a causa. E é por isso que ela atrai. Porque ela não pede, ela reconhece. Porque agradecer sem motivo é a linguagem que o universo respeita. Há algo que poucos entendem sobre o universo. Ele não responde à sua necessidade, ele responde à sua coerência. E a coerência vibracional mais elevada que você pode sustentar é a gratidão sem motivo. Não a gratidão educada, não a gratidão treinada, mas aquela que vem do reconhecimento interno de que tudo já está em ordem, mesmo quando ainda não parece. Bob Proctor explicava com clareza: o universo não te dá o que você quer. Ele te dá o que você acredita que já é seu. E aqui está o segredo oculto. Quando você agradece antes da bênção, você se alinha com ela. Mas quando você só agradece depois que recebe, você ainda vibra dúvida. Você ainda está preso à condição. O universo respeita certeza silenciosa, aquela que diz, sem som: eu não preciso de provas, eu sou a prova. A frequência mais rara da Terra, entre todas as vibrações possíveis, esperança, desejo, fé, medo, ansiedade, a mais rara e poderosa é a vibração de alguém que já agradece sem ter recebido. Essa pessoa se torna um campo puro, e esse campo cria uma ressonância magnética que abre portas silenciosas. Imagine um cofre vibracional que só se abre com uma senha invisível. Essa senha é a vibração da não exigência, do contentamento interno, da presença sem desespero. E a única forma de alcançar essa vibração é através da gratidão silenciosa. Por que pedir bloqueia? A maioria das pessoas está pedindo constantemente. Eu preciso de mais dinheiro. Eu preciso que isso aconteça logo. Quando será a minha vez? Mas o universo não entende português, inglês ou espanhol. Ele entende vibração. E quando você pede, mesmo com boas intenções, você está vibrando. Eu ainda não tenho. Ainda está longe. Ainda estou incompleto.
E essa é a frequência que se replica. Você não recebe o que quer, você prolonga o sentimento de ausência. E na última parte deste vídeo, você vai aprender o ritual final de 5 minutos, aquele que sela a sua vibração antes de dormir e transforma sua cama em um verdadeiro altar de manifestação silenciosa. Mas antes, precisamos aprender a sustentar a gratidão mesmo sem estímulo. Atividade prática. Gratidão sem motivo. Durante o seu dia de hoje, escolha um momento aleatório. Pode ser ao lavar a louça, caminhando na rua, sentado esperando algo. E simplesmente faça o seguinte: 1. Respire fundo. 2. Sinta gratidão, sem nenhum motivo lógico. Não pense em o que agradecer. Apenas agradeça por estar aqui, por ser, por estar presente. 3. Mantenha essa vibração por 1 ou 2 minutos. Deixe essa gratidão expandir como um campo ao seu redor. Esse simples exercício cria uma frequência de abundância ativa, sem necessidade de condição. Quanto mais você praticar, mais o seu campo se reprograma para atrair sem esforço. Se você vai praticar a gratidão sem motivo hoje, comente agora: minha gratidão é incondicional e o universo reconhece. Esse comentário é uma semente, é um sinal, é uma declaração para o seu subconsciente e para o campo ao seu redor. E se esse vídeo está despertando algo em você, curta agora mesmo. Isso faz com que mais pessoas cheguem a essa frequência e ajuda o algoritmo a entregar este conteúdo para quem está pronto. Você não precisa esperar o milagre acontecer para começar a agradecer. Você não precisa de resultados externos para reconhecer a abundância que já pulsa dentro de você. Quando você aprende a agradecer sem motivo, você ativa a frequência que antecipa a realidade. Você deixa de ser um pedinte energético e se torna um codificador consciente da sua própria abundância. Essa é a linguagem que o universo respeita. Não porque é bonita, mas porque é pura, verdadeira, irresistível, e é nesse estado que a riqueza chega, sem esforço, sem dúvida, sem demora. O ritual final: como adormecer no campo da gratidão silenciosa e acordar alinhado com a abundância. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já começou a se mover. Talvez ainda não seja visível, mas em algum lugar entre suas crenças e seus desejos, uma nova frequência começou a nascer. Agora é o momento de selar tudo isso, de transformar conhecimento em campo, de sair do saber e entrar no ser. E a forma mais poderosa de fazer isso é no último instante do seu dia, no momento em que a vigília se dissolve e o sono assume o comando. Bob Proctor dizia: você programa o seu subconsciente todos os dias antes de dormir, mas a maioria faz isso com medo, com culpa, com escassez. E é por isso que a vida não muda, porque a vibração da noite molda os acontecimentos do amanhã. O ritual que você vai aprender agora não é uma técnica espiritual no sentido tradicional, é uma reorientação de campo, uma forma de adormecer com a mesma frequência daquilo que você quer viver. O que acontece com seu campo enquanto você dorme? Quando o corpo repousa, a mente consciente se apaga, e o subconsciente, que nunca dorme, começa a processar tudo o que você sentiu ao longo do dia. Mas o sentimento final, o último código vibracional que você envia antes de adormecer, é o que fica em primeiro plano. Se você dorme preocupado, essa é a vibração registrada. Se você dorme em escassez, essa é a mensagem enviada. Se você dorme em gratidão silenciosa, algo muda. É como se você estivesse entregando ao universo um recado final. Mesmo sem ver, eu confio. Mesmo sem ter, eu agradeço. Mesmo no escuro, eu vibro luz. E essa mensagem não precisa de palavras. Ela é sentida, registrada e replicada no campo que molda a sua realidade material. O ritual noturno da gratidão silenciosa. 5 minutos. Faça isso todas as noites antes de dormir. Não pule. 1.
Apague todas as luzes. Deite-se com a coluna alinhada. Nada de celular. Você está se preparando para entrar em sintonia com o campo da criação. 2. Feche os olhos. Respire profundamente 3 vezes. A cada expiração, solte os pensamentos do dia. Deixe tudo sair com leveza. Você não precisa mais carregar nada agora. 3. Leve a atenção ao seu coração. Coloque as mãos sobre o peito. Sinta a vida pulsando aí dentro. 4. Agora, silencie. Sem palavras, sem frases, sem pedidos. Apenas permita que um estado de gratidão surja. Gratidão pela existência. Gratidão pela possibilidade de vibrar diferente. Gratidão por tudo o que está vindo, mesmo que você ainda não veja. 5. Visualize essa gratidão como uma luz dourada expandindo do seu coração para todo o corpo. E depois, do corpo para todo o seu quarto. Depois para a sua casa. Depois para a sua conta bancária, para a sua vida. 6. Permaneça nesse estado até adormecer. Se a mente tentar interferir, apenas respire e volte a sentir. Este é o altar silencioso da abundância. E cada vez que você deita nesse estado, você semeia uma nova realidade. Uma que não precisa de esforço, apenas de frequência compatível. Se você vai praticar esse ritual hoje, comente agora. Eu durmo no silêncio que atrai. Eu acordo no campo da abundância. Essa declaração não é uma frase bonita. Ela é um código, uma ativação, um lembrete para o seu campo de que a partir de hoje você escolhe dormir em alinhamento. E se esse vídeo tocou seu coração, curta agora mesmo. Isso não só nos ajuda a continuar criando essas mensagens, como expande a energia da abundância para milhares de pessoas que, como você, estão prontas para viver em sintonia com o que merecem. Você não precisa gritar para o universo ouvir. Você não precisa convencer ninguém, nem mesmo a si. Você só precisa vibrar o que já é seu, mesmo sem provas. Essa é a linguagem da gratidão silenciosa. A comunicação sutil que o dinheiro entende. O campo que responde quando o pedido é substituído por presença. Bob Proctor dizia: você não precisa saber como a abundância vai chegar. Você só precisa se tornar compatível com ela. E agora você tem a ferramenta, tem a vibração, tem o caminho. Use, vibre, adormeça como quem já é. E observe o que começa a acontecer. Se você está inscrito aqui no canal, saiba, esse espaço não é só de conhecimento, é de reprogramação vibracional. Aqui, a riqueza não é ensinada como meta, ela é acordada como identidade. E se ainda não se inscreveu, esse é o momento, porque os próximos vídeos vão continuar aprofundando essa nova frequência, onde o silêncio cura, a gratidão atrai e a vibração manifesta. Você não está aqui por acaso. Você é o campo. Você é a causa. Boa noite. E que o seu silêncio de hoje semeie a abundância de amanhã.